dar início a mais uma videoaula. Dessa vez a gente vai continuar usando o Command Window. Então, nós vamos mexer com tabela agora, para poder gravar alguma coisa dentro do DBase. Então, eu criei aqui uma pasta aqui no desktop chamada Minhas Tabelas. E vou executar o DBase Plus para poder gravar alguma coisa dentro dessa pasta. Seria nosso banco de dados aí. Então, eu vou pedir aqui a cópia de avaliação, quando eu clicar no DBase. Vou aguardar um pouquinho que ele vai abrir. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar essa janela aqui para começar do princípio. Eu vou primeiro apontar o DBase para aquela pasta. Então, eu vou vir aqui no View, Navigator. Nessa tela do Navigator, eu vou vir aqui na pastinha, eu vou selecionar no meu desktop a pasta que eu criei, que é onde eu quero que armazene as minhas tabelas. Tudo que eu criar aqui vai cair nessa pastinha, Minhas Tabelas. Então, note aqui em cima que ele já colocou o caminho das minhas tabelas. Então, feito isso, eu vou fechar aqui o Navigator, só para apontar para essa tabela que eu usei, e vou voltar aqui no Command Window. Como eu não tenho nada aqui, eu venho aqui em View e peço o Command Window. Feito isso, eu já voltei na tela, que é a linha de comandos. Como eu quero criar uma tabela, por exemplo, uma tabela de agenda para cadastrar meus amigos, eu posso vir aqui no Command Window e dar um comando chamado Create, seguido do nome da minha tabela, do meu arquivo. Lembrando que o DBase vem nativa o banco de dados DBF, né? Ele vai criar uma tabela DBF. Então, eu estou dando o comando Create Agenda, ele vai criar um arquivo DBF chamado Agenda. Dou Enter. Quando eu executo esse comando, ele vem aqui uma janelinha para eu colocar o que eu quero que essa agenda contenha. Então, por exemplo, eu sei que o meu amigo vai ter um nome. Então, eu posso colocar um campo chamado de nome, tipo caractere, que aceita letras e números, com 45. 45 seria o tamanho. Quantas letras e números eu quero ter, no máximo. Index, eu vou deixar none, que eu não quero criar nenhum índice, por enquanto. Então, meu amigo tem o nome, por exemplo, vai ter o apelido. Posso colocar o apelido com 20, também caractere. Uma outra coisa que seria legal, por exemplo, seria saber quando ele nasceu. Então, eu posso colocar nascimento. E aqui eu já posso mudar. Em vez de caractere, nascimento é uma data. Então, eu já posso pegar um campo pronto aqui de data. Automaticamente, ele já dá o tamanho. Bom, vou criar também, por exemplo, celular. Meu amigo vai ter o celular. Vou deixar em caractere. Vou dar um tamanho de 20. Então, quer dizer, vai aceitar letras e números aí com até 20 posições. Ok? Se eu quiser colocar o parênteses com DDD, eu tenho que ser caractere. Caso contrário, poderia ser numérico direto, só aceitaria números. Eu poderia também colocar aqui débito, seria o quanto ele está me devendo. Que é amigo e presta dinheiro para o outro, depois tem que receber. Então, aqui em débito, eu poderia mudar para um tipo numérico, dou o tamanho dele, por exemplo, 14, decimal 2, que seria o tamanho de 14 posições com 2 decimais. Ok? Bom, feito isso, eu desenhei aqui minha tabelinha, do jeito que eu quero guardar. Eu aperto o X de fechar, confirmo que eu quero salvar essa tabela, dou sim, e está prontinho. Você vai ver que esse Create Agenda fez essa criação da tabela. Vou minimizar aqui o DBase, clicar aqui na minha pastinha. Olha lá, ele já criou aqui o arquivinho, que é o banco de dados. Tudo bem, está vazio, mas ele está aqui. Vou voltar aqui no DBase. Como que eu populo agora essa agendinha? Como que eu escrevo os dados? Eu posso dar alguns comandos. Por exemplo, append. Dou Enter. Opa, já completou aqui, mas eu já voltei para trás. O comando é apenas append. Quando eu dou o comando apenas append, ele vai me fazer a perguntinha. Ele tenta montar uma janelinha, olha que legal, colocando os dados, sem eu fazer nada. Ele já enfileirou para mim para eu poder digitar alguma coisa.
E note aqui em cima que tem os botõezinhos, ó. ADD row, delete rows, quer dizer, ADD inserir, delete apagar. Vou colocar a primeira pessoa aqui. Por exemplo, eu mesmo, Dario Basso Cardoso, meu apelido, Sapão, nascimento 13/2/1977, celular. Como eu coloquei caractere, ele vai permitir que eu coloque aqui, ó, o meu celular bonitinho. Ó. Bom, eu não estou devendo nada para mim mesmo, então eu vou deixar débito 0. Ok? Feito isso, ele libera o botão que eu posso apertar aqui o Save Row. Apertei salvar, ele já salvou esse registro. Então, apenas com esse comando append, ele automaticamente fez a janela inteira e permitiu que eu cadastrasse uma pessoa. Vou dar o maisinho de novo e vou cadastrar uma próxima pessoa. Por exemplo, Cristiane Bernardo, minha esposa. Por exemplo, apelido, Cris. Nascimento, 2/3/1977. Celular, 17 99118 7273. Débito, ela me deve, por exemplo, R$100,25. Feito isso, dou salvar. E assim por diante, eu posso apertar o maisinho, incluo mais uma pessoa, o menos posso apagar. Vou incluir mais um. Maisinho, volto aqui, por exemplo, Guilherme Salve. O apelido dele seria Salve, data de nascimento, não sei quando ele nasceu. O celular dele eu não sei direitinho o número, vou colocar aqui qualquer coisinha. Débito, poderia colocar, por exemplo, 200. Salva aí. Note que aqui você também tem as setinhas, ó. Então você pode estar andando, ó, zanzando entre os registros. Ó. Então apenas com o comandinho append eu já consegui cadastrar pessoas. Vou dar um xizinho, você vai ver que sumiu. Se eu repetir o comando novamente, append, ele tenta autocompletar, vou apagar aqui. Você consegue ver que os dados estão lá, ó, apenas com o comandinho append. Uma outra maneira de você ver esses dados também seria você escrever browser. Se você escreve browser, acho que eu escrevi errado, escrever só brow, ok, que é a abreviatura. Quando você dá brow, você consegue ver essa mesma tabela de outra forma. Ele vem em forma tipo Excel, linha e coluna. Olha que legal. E continua valendo os botõezinhos lá em cima. Ó. Você consegue navegar também. Então você pode apertar o botãozinho maisinho aqui, ó. Por exemplo, Flávio Duarte. Apelido seria Duarte, por exemplo. A data de nascimento, ó. Telefone 17 0100. Tá me devendo R$50, por exemplo. Olha lá, então eu estou navegando aqui, ó, por linha e coluna, ó, com esse comando que eu dei aqui, que é o brow. Então apenas com esse comandinho dentro do comando window, ó, create agenda, eu criei uma tabelinha chamada agenda, estou inserindo dados. O append, eu consegui editar dados. O comando brow, eu consegui também editar dados e visualizar, ok? Vou dar um enter aqui, ele executou de novo, vou dar um X. E um outro comando de saída, que seria o comando chamado list. Apenas com o comando list, ó, ele me lista todos os dados. Ó. Então, olha que facinho. Ó. Com 4 comandinhos eu consegui criar uma tabela, um DBF, que é um banco de dados, inserir dados e editar os dados de duas formas, e listar apenas com o comandinho e o comando window. Então, apenas com isso aqui você consegue controlar aqui teus clientes, teus fornecedores, teus amigos, ok? Então, nessa videoaula a gente aprendeu isso aqui. Até a próxima.